irmãos, graça e paz vos seja multiplicada. Espero encontrar todos vocês bem. A matéria de hoje, o nosso ensino de hoje, está inserido na matéria dos livros históricos do Antigo Testamento. Os livros históricos que começam em Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º dos Reis, 1º e 2º das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos do Antigo Testamento. Hoje, especificamente, nós vamos estudar os livros dos Reis e os livros das Crônicas. 1º e 2º dos Reis, 1º e 2º das Crônicas. 1º e 2º dos Reis são livros que cobrem uma esfera de ação de 425 anos. Isso quer dizer que esses livros eles cobrem aproximadamente 425 anos de história, começando do final do governo de Davi, passando pelo governo de Salomão e, em seguida, o governo de Roboão e a divisão do reino. Quando nós falamos da divisão do reino, essa divisão aconteceu após a morte de Salomão. Você deve se lembrar que Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono no lugar de seu pai, porém ele teve muita dificuldade para atender os apelos e as reclamações do povo. Isso gerou uma divisão, gerou uma grande rachadura em todo o seu reino. 10 tribos decidiram, lembre-se, o reino de Israel era composto por 12 tribos. 10 tribos decidiram abandonar a liderança de Roboão e estabeleceram Jeroboão como seu rei. E aí houve uma divisão. Apenas 2 tribos ficaram sob a liderança de Roboão. Estas são Judá e Benjamim. Judá e Benjamim formaram o Reino do Sul, como ficou conhecido. As outras 10 tribos ficou conhecida como o Reino do Norte. O Reino do Norte era chamado de Israel, o Reino do Sul chamado de Judá. O Reino do Norte tinha uma capital chamada Samaria. A cidade de Samaria foi estabelecida como capital do Reino do Norte. No Reino do Sul, ou o Reino de Judá, a capital permaneceu Jerusalém, capital do Reino de Judá ou Reino do Sul. Quando nós falamos desses 2 reinos, nós devemos lembrar que no Reino do Norte, ou o Reino de Israel, houve 9 dinastias de reis. Quando falamos de dinastias, estamos falando de famílias, né? Cada dinastia era uma família. 9 dinastias significa dizer que 9 famílias diferentes assumiram o trono ou o governo do Reino do Norte, o Reino de Israel, totalizando 19 reis, num período de 2 séculos. Enquanto que no Reino do Sul houve apenas uma única dinastia sobre o trono de Judá. Sim, a única dinastia que houve é justamente a família de Davi. Houve ali 20 reis sobre o trono do reino de Judá, mas da mesma família ou de uma mesma dinastia. O Reino do Norte, que é o Reino de Israel, ele durou apenas 2 séculos, né? Do ano 930 até o ano 721 a.C., quando o Reino do Norte caiu diante do Império Assírio e foi levado cativo pela Assíria. Já o Reino do Sul durou 150 anos mais, né? Total foram 350 anos de duração até que o Reino do Sul caísse diante do Império Babilônico. Isso aconteceu no ano 586 a.C. Quando nós falamos dos 2 livros de Reis, o primeiro livro e o segundo livro, nós vamos observar que esses livros eles trazem para nós quais foram as razões pelas quais houve a divisão, o declínio e a queda dos 2 reinos. Esses
essas razões estão explícitas ao longo do conteúdo dos livros dos reis. Em segundo lugar, o livro dos reis traz para nós a sincronia da história dos dois reinos. Vocês vão observar que ora os livros dos reis falam da história do reino do norte, ora fala da história do reino do sul. Ora fala dos reis que governaram Israel, o reino do norte, e ora traz para nós a narrativa dos reis que governaram o reino do sul, o reino de Judá. Observem aí que havia então esse sincronismo, a história vai intercalando para que nós possamos observar como estavam se comportando os dois reinos. Também, outra coisa interessante nesses dois livros é que é feita sempre ao fim de cada reinado uma avaliação de como foi esse reinado. Então, estabelecia-se ali dois padrões, o padrão de Davi e o padrão de Jeroboão. Davi representava um bom governo, Jeroboão representava um mau governo. E quando o rei terminava os seus dias, o seu reinado, a Bíblia, nesses dois livros, traz uma avaliação, dizendo que o seu reinado foi bom, usando como parâmetro o reinado de Davi, ou o seu reinado foi mau, usando como parâmetro o reinado de Jeroboão. Nós vamos observar também nesses dois livros que nós temos a descrição ou a narrativa do ministério profético em Israel e Judá. Vários profetas que passaram por esse período ou eram dessa mesma época, as suas histórias, as suas profecias, os seus ministérios estão narrados ao longo desses dois livros. Por falar no ministério profético, durante os dois livros dos reis, nós vamos observar que dois ministérios proféticos recebem bastante destaque ao longo desse conteúdo. Primeiro, o ministério profético de Elias. Segundo, o ministério profético de Eliseu. Elias aparece no primeiro livro dos reis, a partir do capítulo de número 17. O fundo histórico e político daqueles dias era dos piores. O rei de Israel, nesse período, era o rei Acabe. Acabe casou-se com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, um homem chamado Etibaal. Jezabel, que era princesa dos Sidônios, casou-se com Acabe. Esse casamento era o resultado de uma aliança que visava fortalecer os dois reinos, o reino de Israel e o reino dos fenícios ou dos sidônios. É importante nós lembrarmos que Jezabel trouxe para Israel toda sorte de idolatria, estabelecendo inclusive a adoração a Baal e a Azera, os deuses dos fenícios. É importante dizer também que Jezabel patrocinava, mantinha os profetas de Baal e os profetas de Azera, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera eram patrocinados, comiam na mesa de Jezabel. Quando nós falamos do ministério do profeta Elias, Elias surge em meio a esse momento turbulento da história de Israel. Israel estava vivendo um momento de sincretismo, não adorava a Deus simplesmente ou unicamente, adorava também a Baal. E houve uma tentativa de embutir a adoração a Baal no culto verdadeiro ao Senhor. Essa tentativa que teve êxito durante algum tempo, mas que foi combatida pelo ministério do profeta Elias. O nome Elias significa Javé é meu Deus, ou tão somente Javé é Deus. Quando falamos de Elias, que aparece no capítulo 17 do primeiro livro dos reis, nós vamos observar que a história bíblica não traz muitos detalhes sobre a origem de Elias. A única coisa que nós sabemos é que ele era natural de Tisbe. A Bíblia chama ele de Elias ou Tisbita, ou isso quer dizer que ele
era provavelmente natural da cidade de Tisbe. A cidade de Tisbe, ou o lugarejo chamado Tisbe, era situado na região de Gileade. Gileade ficava ao leste do rio Jordão. A Bíblia diz que ele estava entre os moradores de Gileade. É interessante dizer que a roupa do profeta Elias também é destacada na Bíblia. A Bíblia diz lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versos 7 e 8, que Elias se vestia de pelos e tinha os lombos cingidos com um cinto de couro. Essa roupagem do profeta Elias era muito característica dele, a ponto de outras pessoas reconhecerem Elias apenas pela sua vestimenta. O profeta Elias foi usado por Deus para predizer os anos de seca em meio a Israel. Foram 3 anos e meio sem chuva em Israel, conforme o que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias, ele tornou-se em Israel uma pessoa não bem-vinda, como é conhecido, persona non grata, no reinado de Acabe. Acabe passou a procurar Elias, dado a sua profecia que predisse a escassez em Israel, e Israel começou a padecer com a seca. Por conta da falta de chuva, houve fome em Israel, não só em Israel, mas nas cidades próximas de Israel também houve seca e houve fome. Essas cidades que estavam nas redondezas também foram afetadas pela fome. Esse foi um dos grandes períodos de fome que houve na história contada na Bíblia, na história da humanidade. A Bíblia fala de 13 períodos de fome, e este foi um dos períodos de escassez na história contada pela Bíblia. Quando nós falamos da profecia de Elias, nós vemos também o cuidado de Deus para o profeta. Deus cuidou do profeta Elias de maneira especial. Ele entregou a palavra, ele profetizou, conforme Deus havia orientado, combatendo assim a idolatria e todo o sincretismo religioso em Israel, e Deus cuidou do profeta nos mínimos detalhes. A Bíblia nos diz, no mesmo capítulo 17, no verso 3 do primeiro livro dos Reis, que Deus orientou o profeta Elias para que ele fosse para o ribeiro de Querite, e lá ele tomaria a água do ribeiro e seria alimentado pelos corvos. A Bíblia diz que os corvos 2 vezes ao dia levavam para Elias o alimento. Elias era alimentado com carne, com pão, e bebia a água do ribeiro. Olha o cuidado de Deus para com o seu profeta. Deus sempre cuida dos seus, principalmente aqueles que fazem a sua vontade. Mas a Bíblia nos diz que o ribeiro se secou. No capítulo 17, versículo de número 8, Deus ordena que Elias saia do ribeiro e vá até Sarepta. Sarepta, que é o nome de uma antiga cidade costeira, fora dos limites de Israel, pertencente à Sidônia, né? Ou cidade dos Sidônios, ali próximo da costa mediterrânea do Líbano. Hoje, atualmente, essa cidade está situada, localizando-se no distrito libanês de Sarafande. Esse é o lugar ou a localização atual da cidade de Sarepta. Sarepta estava exatamente a 15 quilômetros de Sidom. É importante dizer que ali Deus levantou uma viúva para cuidar do profeta. Aquela viúva que também estava sofrendo em consequência da seca e da fome, mas ela atendeu o pedido do profeta, fazendo um bolo primeiro para ele, mesmo ela dizendo: eu só tenho farinha e azeite para fazer
um único bolo para mim e para o meu filho, e depois que nós comermos, nós vamos aguardar a morte. O profeta ordenou, dizendo: faz o bolo primeiro para mim. E ela atendeu o pedido do homem de Deus, e o homem de Deus profetizou: porque o azeite não vai se acabar da botija e nem a farinha da panela. Olha que coisa maravilhosa! O nosso Deus é o Deus das provisões. Independente da situação que nos cerca, a providência de Deus sempre será ao nosso favor. Deus sempre vai prover o necessário para a nossa sobrevivência. Elias, após habitar com aquela mulher durante algum tempo, e ali inclusive aconteceu um milagre, o filho da mulher morreu, e Deus usa o profeta Elias para a ressurreição daquela criança. A Bíblia nos diz que após isso Deus ordena a Elias para que ele encontre-se com Acabe. Olha que interessante, Ele encontra-se com o rei Acabe. No capítulo 18, verso de número 1, Deus diz: mostra-te a Acabe. O que eu acho interessante até aí, fazendo uma pausa e abrindo parêntese, é que até aqui nós temos 3 fases da vida de Elias. A primeira fase, capítulo 17, versículo 3, quando Deus diz: esconde-te no ribeiro de Querite. A segunda fase, capítulo de número 17, o verso 9, quando Deus diz para ele: habita com uma viúva que vai te sustentar. A terceira fase, capítulo 18, verso 1, quando Deus diz: mostra-te a Acabe. 3 fases na vida de Elias: a fase de se esconder, a fase de habitar e a fase de se mostrar. Veja que essas 3 fases que Deus orienta o profeta Elias é importante para nós também. Primeira fase, esconde-te, indica o relacionamento de Elias a sós com Deus. Segunda fase, quando Deus ordena que ele habite no meio de uma família, indica o relacionamento do profeta Elias com uma família. Terceira fase, quando Deus diz mostra-te, indica o relacionamento de Elias com a nação de Israel. Entenda bem, primeiro nós devemos priorizar o relacionamento com Deus. Segundo, o relacionamento com a família. Terceiro, o relacionamento com o povo ou com os demais. Não podemos inverter essa ordem. Tem muita gente que prioriza primeiro a sua relação pública com a igreja, com as nações, e depois, se tudo der certo, ele vai se relacionar com a família, e o seu relacionamento com Deus às vezes nem existe ou fica em último plano. Veja o que Deus está nos ensinando através da sua palavra. O profeta Elias é orientado por Deus a ir encontrar-se com Acabe. Deus orienta: mostra-te a Acabe. Ele encontra-se com Acabe. O grande propósito de Deus era que Elias confrontasse todo aquele sistema de idolatria e de pecado e ficasse claro em Israel quem era o verdadeiro Deus de Israel. Provando aí que o nome Elias faz jus ao seu ministério. O nome Elias significa Jeová é Deus. Observem, queridos, que Elias propõe um desafio, um confronto entre ele e os profetas dos falsos deuses Baal e Azera. Esse confronto estabelecido por Elias é aceito, e a Bíblia nos diz que foi então no Monte Carmelo o encontro entre Elias e os profetas de Baal e de Azera. Os profetas de Baal em número de 450, os profetas de Azera em número de 400 profetas. Quando nós falamos desse grande desafio, nós devemos lembrar que Elias não apenas enfrentou os profetas, mas Elias confrontou e enfrentou 4 grandes frentes. Primeiro, Elias estava ali
propondo um desafio contra os falsos deuses. Quem eram os falsos deuses? Baal e Azera. Baal, que é o principal deus masculino dos fenícios, conhecido também como deus Moloque, enquanto que Azera era a deusa mãe da fertilidade, do amor e da guerra. Elias propõe um desafio contra os falsos deuses. Em segundo lugar, Elias está propondo um confronto contra os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? Os 850 profetas de Baal e de Azera, que profetizavam sob encomenda. Nós vamos observar que eles eram patrocinados, mantidos pela mesa de Jezabel e profetizavam sob encomenda. O desafio de Elias é para envergonhar os falsos profetas. Em terceiro lugar, Elias está confrontando a falsa adoração, aquela adoração que tinha a máscara ou tinha a aparência de boa adoração, mas o coração do povo estava dividido, cocheando entre dois pensamentos. Elias quer confrontar essa falsa adoração e estabelecer em Israel a verdadeira adoração. Lembre-se das palavras do próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 24, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em quarto lugar, Elias está confrontando o sincretismo religioso que havia em Israel, ou seja, um acúmulo de heresias e de ensinos falsos que estavam entrando sorrateiramente na verdadeira adoração. Então ele tem o objetivo de confrontar esse sincretismo. Nós vamos observar que o desafio que foi aceito em cima do Monte Carmelo começou bem cedo e houve da parte de Elias a oportunidade de que os que estavam ali adorando a Baal rogassem ou clamassem ao seu Deus. O profeta Elias deu a eles a prerrogativa, a oportunidade deles clamarem primeiro. E a Bíblia nos diz que eles começaram desde manhã e foram até a tarde, quando houve o momento da oferta de manjares. Eles tiveram a oportunidade de clamar durante várias horas. Elias, inclusive, zombava deles, dizendo: clamai em alta voz. Talvez o vosso Deus esteja viajando ou dormindo e despertará e atenderá a vocês. Mas não houve resposta do Deus daqueles profetas. Baal, falso Deus, não respondeu os seus profetas. Eles se cortavam, se mutilavam, mas não tiveram sucesso. Quando passou a oferta de manjares, o profeta Elias disse: agora é a minha vez. A Bíblia nos diz que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, construiu o altar e a Bíblia nos diz, colocou um holocausto, fez um rego em volta do altar e colocou água, encheu de água. E quando estava tudo pronto, Elias clamou ao Senhor. Elias orou. Quando ele orou, fogo do céu desceu. Observe na Bíblia que a oração de Elias foi muito curta, algo em torno de 17 segundos de oração. Quando ele ora dizendo: Senhor, mostra hoje que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Mostra que só tu és Deus em Israel. Deus abriu os céus e mandou fogo que consumiu o holocausto de Elias e também lambeu a água que estava em volta do altar. Deus revelou-se como verdadeiro Deus e todo Israel começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Observe, os irmãos, que diante dessa aprovação divina ao altar de Elias, diante dessa demonstração divina de que verdadeiramente ele era Deus em Israel, diante de tudo isso, o profeta Elias
ordenou que fossem mortos os profetas falsos, os profetas de Baal e de Azera, e fizeram eles descerem ao ribeiro de Quizon, e ali eles foram mortos. Após o confronto, após o desafio, nós vamos observar na narrativa bíblica que Elias, ele manda avisar a Acabe que havia o ruído de uma grande chuva. Isso quer dizer, o tempo da escassez chegou ao fim, vai chover. A Bíblia diz que Acabe foi banquetear, mas Elias subiu o monte Carmelo para orar. Esse é o grande destaque da vida de Elias. Elias, enquanto alguém fazia festa, ele orava ao Senhor. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre de orar ao Senhor. Lembre-se sempre de buscar ao Senhor, mesmo quando a situação é adversa. E o Senhor nos dará sempre um sinal de que a providência está chegando. Assim aconteceu com Elias. Elias estava no monte orando, pedindo chuva, e ele pediu ao seu moço que fosse e olhasse para a banda do mar, olhasse para o céu para ver se ele via alguma coisa, alguma nuvem. O moço voltou dizendo: não vejo nada, o céu está limpo. Então ele manda que ele fosse pela segunda vez, e ele diz: também não vejo nada. Elias volta a orar, manda pela terceira vez, o moço volta dizendo: não vejo nada. E assim aconteceu pela quarta, pela quinta e pela sexta vez. E sempre que a resposta era negativa, não vejo nada, não tem nada, Elias persistia em oração. A persistência é o segredo da vitória. Persista orando, persista buscando a Deus e a vitória chegará. Na sétima vez, o moço volta dizendo: eu vejo, mas o que eu vejo não é grande coisa. Eu vejo apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que é isso, né? Diante da nossa necessidade, nós precisamos de uma grande chuva. Elias então diz: corre e avisa Acabe para aparelhar o seu carro e correr, porque vem uma torrencial chuva. E a Bíblia nos diz que Elias também correu e chegou até Jezreel, e houve uma chuva muito grande, uma chuva torrencial. Deus mantém, Deus confirma a palavra do seu servo. Elias, depois de tudo isso, depois de todos esses milagres que ele viveu, depois de tantas experiências extraordinárias, Elias passou por um momento de tristeza, de angústia, de frustração, de desapontamento. A Bíblia nos diz que Elias vai para o deserto e deita-se debaixo de um zimbro, e ali, no seu ânimo, ele pede a morte. Mas o Senhor, que conhece e que projetou Elias para um grande avivamento em Israel, ele ordenou o seu anjo, e o anjo do Senhor desceu e levou para Elias pão e água, e disse: come, bebe, porque muito grande é o teu caminho, muito grande é a tua jornada. Elias comeu, bebeu e voltou a deitar-se. Mas a Bíblia nos orienta que Deus insistiu, mandando o anjo novamente. O anjo desceu e alimentou Elias e disse: levanta-te, porque muito grande é o teu caminho. A Bíblia nos diz, irmãos, que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. O que deixa claro, por inferência, que Elias jejuou 40 dias, né? Aquela comida fortaleceu Elias e por 40 dias ele não se alimentou. E, nesse caso, Elias entra na galeria dos homens que jejuaram 40 dias. A Bíblia nos fala de 3 homens, né, que jejuaram 40 dias. Moisés, que ficou 40 dias com o Senhor, falando com o Senhor no cume do Monte Sinai. O segundo, o profeta Elias, e o terceiro, Jesus,
que jejuou 40 dias no deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo. Quando falamos do profeta Elias caminhando até Horebe, quando chega em Horebe, a Bíblia nos diz que Elias entra em uma caverna e naquela caverna ele pede a morte, né? Ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, eu fiquei só. Ele está ali desolado. E a Bíblia nos diz que aparece ou passa um vento muito forte, a terra treme, terremoto, vem o fogo, e Deus não estava em nenhum daqueles movimentos, nem na terra tremendo, nem no fogo, nem no vento. Deus não estava. Existem muitos movimentos que parecem ser de Deus, mas Deus não está neles, né? A Bíblia diz que então, numa voz mansa e suave, o Senhor estava. E o Senhor falou com o profeta Elias: que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus é para que Elias refletisse onde ele estava e onde ele deveria estar. Ele estava na caverna, mas deveria estar no centro de Israel. Era o momento de Elias estar ali para conduzir aquele povo que estava avivado, que agora estava gritando: só o Senhor é Deus. Elias deveria ser a figura referencial em Israel. Quando Deus pergunta: que fazes aqui? Deus quer que ele reflita onde ele está e onde ele deveria estar. Quantas vezes nós estamos no lugar onde não deveríamos estar? E nós precisamos estar no lugar estabelecido por Deus para as nossas vidas. Veja que Elias vai apresentar algumas reclamações e vai dizer: Senhor, eu fiquei só, não sou melhor do que os meus pais, não quero viver, procuram a minha vida para tirarem. Observem aí que Elias fugiu por conta da ameaça de Jezabel. Alguém até diz, né, que ele enfrentou 850 profetas e fugiu diante de uma mulher. Na verdade, Jezabel tinha ao seu comando o exército de Israel, e aquele exército poderia varrer todo Israel para capturar Elias e Elias ser morto como foram os profetas de Baal e de Azera. Esse era o grande receio de Elias. Elias pede a morte, mas ao mesmo tempo está com medo de morrer. E veja que parece que ele está passando por um descontrole emocional. E isso acontece conosco. Nós, às vezes, passamos por algum desequilíbrio emocional causado por alguma notícia, causado por alguma ameaça. Mas a verdade é, Deus nos preparou, Deus nos projetou para uma grande obra e Ele não abre mão de fazermos esta obra. Deus então olha para o profeta e diz assim: você não está só. Eu ainda tenho 7.000 homens que não se prostraram. Isso quer dizer que Deus sempre tem os remanescentes. Deus sempre tem aqueles que não se prostraram. Ninguém pode dizer só eu. Deus sempre tem mais. Sempre tem os seus remanescentes. Deus então orienta o profeta dizendo para ele: você ainda não chegou ao fim do seu ministério. Eu ainda vou te usar para ungir Azael como rei da Síria, para ungir Jeú como rei de Israel, e você ainda vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. O teu ministério não acabou. Quando nós olhamos no primeiro livro dos Reis, no final do primeiro livro dos Reis, nós vamos ver que narra para nós também a morte de Acabe. Acabe, ele morre numa batalha contra a Síria em Ramote Gileade. Ali, naquela batalha, que não era para ele ir, né? Porque os profetas falsos profetizaram dizendo que ele teria sucesso. Mas o profeta do Senhor disse que nessa batalha ele morreria. E ele morreu exatamente nessa batalha contra a Síria, lá em Ramote Gileade. Assim, irmãos, finaliza o primeiro livro dos Reis. Esse livro que traz para nós
a história dos reinos de Israel e de Judá e também do ministério profético em Israel. Segundo o livro dos Reis, nós temos aí alguns fatos bastante relevantes ainda em relação ao ministério do profeta Elias. São os últimos acontecimentos do ministério de Elias. Nós temos Elias predizendo a morte de Acasias, temos também Elias pedindo fogo do céu e consumindo ali o capitão e os seus 50, depois isso acontece novamente, né? E nós vamos ter também Elias sendo tomado e levado para os céus. Curiosamente, o profeta que pediu a morte, né, e que disse que deveria morrer, esse não morreu, Elias não passou pela morte. A Bíblia nos diz que o Senhor o tomou, através de carros e cavaleiros de fogo, ele foi tomado. Esse fato que inclusive foi testemunhado por Eliseu. Eliseu que foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Elias. Inclusive, ele pediu a Elias a porção dobrada do seu espírito. E Elias disse: se você me ver, isso te será feito. Se você me ver quando eu for tomado de ti. E Eliseu testemunhou e recebeu, sim, com certeza, a porção dobrada do espírito de Elias. Observem aí que o ministério de Eliseu foi um ministério muito poderoso. Os acontecimentos estão registrados exatamente nesse segundo livro dos Reis. Nós temos um ministério de muitos milagres. O ministério de Eliseu traz para nós mais milagres do que o ministério do profeta Elias. Isso não quer dizer que Eliseu foi mais importante, mas foi um ministério com muitos milagres. E todos os milagres do profeta Eliseu estão divididos em 5 grupos. O primeiro grupo são milagres de provisão. Dentro desse grupo de milagres, nós temos 4 milagres. Nós temos quando Eliseu é usado por Deus para multiplicar os pães, no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, versos 42 ao 44. Temos também quando ele prediz a abundância de alimento, no capítulo 7. No capítulo de número 3, o verso 16, aparece água na terra para matar a sede do povo. Isso também foi um milagre que está no grupo de provisão. E em quarto lugar, o quarto milagre, que está no capítulo 4, é quando ele é usado por Deus para orientar a viúva, e aquela viúva, o azeite da sua botija é multiplicado, ele não se acaba. Então veja que esses milagres estão dentro do grupo de provisão. O segundo grupo de milagres que foram operados através do ministério de Eliseu é chamado de milagres de restituição ou de restauração. No capítulo 4, nós temos a ressurreição do filho da Sunamita. É um milagre de restituição. Nós temos também no capítulo de número 6, versos 1 ao 7, quando o machado que caiu na água, ele flutuou, ou seja, uma pessoa, um jovem que trabalhava com uma ferramenta emprestada e soltou a parte do ferro daquele machado, caiu dentro da água, naturalmente, né, estava perdido, mas Deus usou o profeta Eliseu para restituir, ou seja, esse machado flutuou. Nós temos também, em terceiro lugar, no capítulo 13, dos versos 20 até o 21, o defunto que foi jogado no túmulo de Eliseu e reviveu, ou seja, sua vida foi restituída. Então esses milagres, eles estão no grupo de milagres de restituição. O terceiro grupo de milagres que foram operados através de Eliseu são chamados de milagres de restauração. Restauração. No capítulo 5 nós temos a cura de Naamã, ou seja, a restauração da sua saúde. No capítulo de número 2, verso 19, nós temos a restauração das águas de Jericó, que foram purificadas. Esses são milagres de restauração. O quarto grupo de milagres do ministério de Eliseu é chamado de milagres de julgamento. Ou seja, Deus usou
também o ministério de Eliseu para promover juízo ou punição. Nós vamos ter no capítulo de número 2, os versos 23 ao 25, nós temos ali a maldição de Eliseu sobre aqueles rapazinhos, diz a Bíblia, né? Foram amaldiçoados. Nós temos também no capítulo 5, quando Eliseu ele profetiza que a doença de Naamã se pegaria a Geazi por conta do seu comportamento, e a lepra de Naamã de fato se pegou a Geazi. Esse é o quarto grupo de milagres do profeta Eliseu, que são milagres de julgamento. O quinto grupo de milagres são chamados milagres de operação de maravilhas. Milagres de operação de maravilhas, nós temos 3. Capítulo 2, verso 14, as águas do Jordão que param para que Eliseu passasse. Nós temos no capítulo de número 4, a mulher sunamita que era estéril e o seu ventre recebeu ali a fertilidade para que ela pudesse engravidar e gerar um filho. Então veja que, como se não bastasse, no capítulo de número 4 ainda, nós temos ali um antídoto que é usado pelo profeta Eliseu para a sopa que estava envenenada, né? Um pouco de farinha que ele jogou na panela e o veneno foi dissipado. Esses são milagres que fazem parte do grupo de operações de maravilhas. Então veja aí que os milagres do profeta Eliseu estão distribuídos aí dentro desses 5 grupos, ok? É bom nós dizermos também, irmãos, para finalizarmos o estudo referente aos livros dos reis, que esse foi o período dos cativeiros, né? Esse foi o período também onde houve o exílio, o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. É o pano de fundo, né? Pano de fundo. É bom nós dizer para os irmãos que durante esse período de cativeiros houve aquilo que nós chamamos de diáspora. O que é a diáspora? É a vida dos judeus fora da sua terra. Ou seja, a comunidade dos judeus vivendo e se organizando fora da sua terra de origem. Durante o período chamado de diáspora, aconteceram pelo menos 4 coisas. Primeiro, surgiram as sinagogas. As sinagogas surgiram durante o período da diáspora. Nós vamos ver Jesus, né, muitas vezes falando na sinagoga. Elas surgiram no período da diáspora. Segundo, no período da diáspora surgiram os escribas, ou aqueles que escreviam as leis, né? Surgiram nesse período. Foi também no período da diáspora que o Antigo Testamento foi formado, né? Já haviam os escritos, mas eles foram formados em um só livro, em um só rolo, foram juntados os livros justamente no período da diáspora. Também nesse período da diáspora, a idolatria foi abolida de Israel. Então observem os irmãos, que é justamente nesse período que houve aí uma grande separação do povo de Deus dos demais povos, inclusive eles se santificando e abolindo a idolatria. Quando nós falamos do cativeiro, especificamente o cativeiro babilônico, nós vamos observar que houve um cativeiro babilônico por 70 anos. Deus já havia usado o profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 10 do seu livro, para predizer que esse cativeiro perduraria por 70 anos. E é importante nós falarmos que quando os 70 anos se passaram, o próprio Deus se levantou para trazer o seu povo de volta. É curioso nós atentarmos para esse detalhe, por quê? Porque normalmente, queridos, quando uma nação estava cativa, exilada, para que ela conquistasse a sua liberdade, ela deveria guerrear. E
conseguir ser vitoriosa sobre a nação opressora. Mas Deus não pediu para que o povo de Israel, ou o povo de Judá, guerreasse. Não, muito pelo contrário. O próprio Deus entrou nessa peleja. Deus mexeu na história da humanidade e abriu as portas do cativeiro. A Bíblia nos diz, irmãos, que o grande império do momento era o Império Babilônico. O Império Babilônico era o terceiro império mundial. Lembre-se, primeiro império mundial, o Império Egípcio. Segundo Império Mundial, o Império Assírio. Terceiro Império Mundial, Império Babilônico. Quando Deus decidiu agir em prol do seu povo, Deus moveu a história da humanidade. O que Deus fez? Deus permitiu que houvesse uma união entre os medos e os persas, formando o Império Medo-Persa. Esse império se fortalece, se levanta contra o Império Babilônico e consegue prevalecer. Então cai o Império Babilônico e se levanta o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, que era liderado por Ciro, observem que Ciro, ele foi chamado por Deus para libertar o povo do cativeiro. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, verso 28, Deus fala acerca de Ciro e do seu chamado. Capítulo 45, Deus também fala acerca de Ciro, dizendo: eis que eu chamei a Ciro pelo seu nome. Veja, irmãos, que Ciro, ele teve acesso a essa profecia de Isaías e de maneira muito entusiasmada ele pergunta, quando se deu aquela profecia, e alguém diz para ele da seguinte forma: essa profecia aconteceu 150 anos antes do seu nascimento. Então ele fica bastante estarrecido e diz: mas esse Deus me conhecia 150 anos antes de eu nascer, então esse verdadeiramente é Deus, e eu sou seu servo, e farei tudo o que ele propôs. E então Ciro deixa Deus usá-lo, ele abre então as portas do cativeiro, libera os judeus para voltarem para sua terra natal. A história diz que 50.000 judeus voltam para Judá. Aqueles que não quiseram voltar, por decreto de Ciro, eles eram obrigados a contribuir financeiramente para a reconstrução do templo. Então veja que esse é o fundo histórico para os livros dos reis. O Senhor Deus libertando o povo do cativeiro. Essa libertação aconteceu de maneira gloriosa, de maneira extraordinária, a ponto das nações dizerem: grandes coisas fez o Senhor por eles. É o que está no Salmo 126. Esse é o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos gratos pelo ensino da palavra de Deus aos nossos corações e que ele fique gravado em nossas vidas. Deus abençoe você. Continue acompanhando as nossas aulas através das transmissões ou das aulas gravadas que estão sendo colocadas aqui no nosso canal. Deus abençoe.